A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, louvo a Deus pelo privilégio de poder estar aqui, usando esse meio de comunicação, nossa mídia, a mídia, né, para transmitir a você uma palavra rápida. O apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo de número 1: Sede, pois, meus imitadores, assim como também eu sou de Cristo. Parece não haver nenhuma dúvida de que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando veio à Terra, tinha como um dos seus grandes propósitos o fazer discípulos. Para isso ele usava toda a sua capacidade para ensinar as pessoas, como ele era muito bom nos seus ensinamentos, através de parábolas. Ele passou para os seus discípulos tudo aquilo que eles precisavam de aprender para darem prosseguimento ao grande projeto que o Senhor tinha desde a eternidade que foi traçado. É óbvio, nós estamos falando da salvação do homem e toda a restauração da terra que havia sido maculada pelo pecado. Mas o Senhor Jesus, ao retornar, ao terminar o seu ministério terreno, ele retorna ao céu e ele passa essa responsabilidade, esse bastão, para os seus discípulos, que da mesma maneira que ele, Jesus, havia feito discípulos, ele queria que também os demais discípulos pudessem fazer outros discípulos, mesmo porque a nossa vida é uma vida passageira. Jesus deu exemplo em tudo. Ele viveu apenas 33 anos ou 33 anos e meio sobre essa terra, mas nesse período ele deixou pessoas para darem prosseguimento àquilo que ele iniciou. Também os discípulos que ficaram deveriam dar prosseguimento à obra que foi iniciada, que foi projetada pelo Senhor Jesus, e esses também deveriam fazer discípulos. Parece um pouco redundante estarmos repetindo, mas é só para enfatizar. Portanto, é uma ordem do Senhor Jesus fazer discípulos. Até mesmo no mundo secular, os grandes sábios, por exemplo, Platão foi discípulo de Sócrates, Aristóteles foi discípulo de Platão, Policarpo foi discípulo de João, que por sua vez foi discípulo de Jesus, Irineu foi discípulo de Policarpo. Isso nós estamos falando principalmente de Policarpo, que foi discípulo de Jesus, Irineu, discípulo de Policarpo. Estamos falando da obra do Senhor Jesus, que era dar prosseguimento ao ministério da pregação, da palavra, o ensinamento. Grandes teólogos surgiram ensinando a palavra de Deus. O próprio apóstolo São Paulo também fez discípulos, que era Silas e outros mais. O papel nosso, a responsabilidade nossa, como líderes da igreja, como servos do Senhor, é pregar a palavra, mas não só pregar a palavra, é entender que nosso tempo é passageiro. Mesmo o Senhor Jesus Cristo, ele deixa uma ordem para nós: ide, no livro de Mateus, ide e fazei discípulos, ensinando em todas as nações. Nós precisamos fazer discípulos. Quando Paulo disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, Paulo está exatamente dizendo, me imitem, façam o que eu faço, sigam-me. Ele tinha autoridade para falar assim, porque ele vivia realmente uma vida com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é muito importante que nós possamos entender o que significa a palavra discípulo. A palavra discípulo, no original, ela não é simplesmente uma questão de você adquirir conhecimentos de alguém. Não é simplesmente você se assentar numa cadeira de uma faculdade, assim como Paulo se assentou aos pés de Gamaliel para aprender, juntamente com Gamaliel, os conhecimentos, né, as escrituras, a palavra. Da mesma forma, discípulo não é simplesmente aquele que assenta no banco de uma faculdade e vai aprender aí a receber informações do seu mestre. Não é simplesmente isso.
A palavra discípulo, biblicamente falando, ela aborda um pouquinho mais, ela vai além. Ela faz com que nós possamos entender que discípulo é um seguidor, é aquele que faz as coisas que o seu Senhor faz. É um seguidor. É simplesmente, ou talvez não simplesmente, mas é aquele que vai fazer aquilo que o seu discípulo fazia, da forma que o seu discípulo fazia. Então, ser discípulo é ser um seguidor. E nós louvamos ao nosso Deus, porque Ele nos deu Jesus Cristo, o qual nós temos o prazer de segui-lo, seguir os passos de Jesus, fazer o que Jesus fazia, andar como Jesus andou, pensar como Jesus pensou. Isso é ser discípulo. Isso é ser discípulo do Senhor Jesus Cristo e fazer a complementação, não a complementação, mas o seguimento, dar continuidade à obra que o nosso Mestre iniciou. Mas nós precisamos viver de tal modo, andar de tal modo, seguindo os passos de Jesus, a ponto de que outras pessoas que vêm seguindo a nós também possam seguir os nossos passos, porque nós seguimos os passos de Jesus. Portanto, ser discípulo é ser abnegado. Ser discípulo é renunciar. Ser discípulo é você estar totalmente conectado com o seu mestre. É você estar comprometido com o seu mestre. É você estar totalmente dedicado ao seu mestre. Seja discípulo. Tenha você a liberdade, a graça de dizer como o apóstolo Paulo, eu repito, em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que nós podemos dizer isso com a nossa vida? Ou nós estamos vivendo uma vida de que, se as pessoas nos seguirem, elas irão por caminhos errados? Muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos pregando, nós estamos às vezes aprendendo, estamos ali assentados nos bancos das igrejas, pertencendo como membro à membresia do corpo de Cristo, mas estamos totalmente desligados das responsabilidades, totalmente desligados do nosso mestre. Não estamos andando como nosso mestre nos mandou andar. E principalmente nós, a liderança, os obreiros do Senhor Jesus, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, líderes de departamentos, todos nós, toda a igreja num conjunto, nós precisamos sentir a responsabilidade de ser como o nosso mestre foi, como o nosso mestre é. Precisamos, em nome de Jesus, colocar a nossa vida no altar de Cristo e poder dizer como o apóstolo São Paulo, como ele disse, sede meus imitadores. Que confiança Paulo tinha, que liberdade Paulo tinha, porque na verdade Paulo vivia o que pregava e ele pregava o que vivia. Sede meus imitadores. Paulo chamava para si a responsabilidade. Ele, em outras palavras, dizia: se vocês fizerem o que eu faço, estarão fazendo o que Jesus fez. Observa isso, eu vou repetir. Se vocês fizerem o que eu faço, estarão fazendo o que Jesus fez. Portanto, vamos nós ter essa capacidade vinda do poder do Espírito Santo, para que possamos dizer: sede meus imitadores, como eu sou do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, fique com esta palavra no seu coração, neste dia, nesta segunda-feira. Eu sei que às vezes é muito difícil para nós, mas você precisa de renúncia. Você precisa renunciar. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando inicia o seu ministério terreno e começa a chamar os seus primeiros discípulos, ele disse uma palavra interessante. Ele disse o seguinte: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, pegue a tua cruz e siga-me. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Sejamos crentes, sejamos libertos e sejamos
exemplo em tudo e imitadores de Deus, como filhos amados. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, em nome de Jesus.